Olá pessoal, bom dia novamente. Vamos agora para o nosso tema 4 aqui, nossa aula 4. Dentro do escopo, quem não viu as aulinhas anteriores, por favor, dá uma olhadinha nas aulinhas lá. Se inscreva no canal, no Menata Excel, dá um like, compartilha, que daí o YouTube entende que esse conteúdo pode ser bacana para outras pessoas também, que tem interesse em se tornar um profissional em jogos de loteria. Não prometo que o cara fica milionário, porque aí eu falo que 33% é análise, não, 33% é como tratar os dados, né, que estão disponíveis na internet. Os outros 33% é análise desses dados e já dá 66%. Porém, você tem que ter 34% de sorte. Não tem jeito, tá? Então a sorte ainda ela se sobressai em tudo isso. Tá? Mas dá para fazer uma graninha, dá para pegar 13, 14 pontos, dá para ir reinvestindo, né, até a gente conseguir quebrar essa probabilidade. Então hoje, pessoal, o que nós vamos ver? Nós vamos estar vendo aqui as definições, né? Como que eu consigo fazer um jogo estratégico, tá? Então a gente já criou o nosso painel aqui, certo? Então dentro desse painel aqui, o que nós vamos fazer? Quando você estiver fazendo essa análise, seria muito importante você deixar uma aba do painel, tá, da análise, onde vai estar rolando as fórmulas, tá, que você vinculou tanto aqui na frequência quanto aqui no padrão. E seria legal você ter uma aba onde você consolida isso, né? Você consolida para poder fazer outras análises. Por quê? Para você fazer outras análises, normalmente você tem que tirar a fórmula do Excel para que você não incorra em alguns erros. Perfeito? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou buscar esses números aqui, ó, e vou copiar lá, certo? Aqui, consolida, e vou copiar só valores aqui, tá? Depois eu formato de novo, idem o padrão. 1, 2, 3, copiar valor, certo? Então eu estou fazendo aqui a minha... Por que você está fazendo isso, Daniel? Você já vai entender. Para mim não incorrer em erro, tá? Porque normalmente, se eu não tiro... Esqueci de pegar aqui, ó. Se eu não tiro algumas coisas ali, pode ser que dê algum erro e tal. E não é o nosso objetivo aqui cometer erro, tá, pessoal? Muito bem, então aqui eu já tenho os números, tá? Aqui eu tenho a frequência dos números sorteados, agora a diferença dessa base que ela está sem forma, tá? E aqui a frequência do padrão, né, que eu tenho lá dos números. Então eu também posso subir isso aqui para ficar mais homogêneo aqui, né? E aí é o seguinte, gente, o que eu, Daniel, penso, tá? Eu não vou entrar a fundo hoje aqui no que é a regra 80-20, tal, muito, né? Mas eu vou deixar no link desse vídeo, tem um curso nosso, nós fizemos esse ano aí, tá? Que é o curso, exatamente, o curso do Excel, usando a estratégia 80-20, tá? Para a área de finanças, administrativa, logística e tal. É um curso de 1h13, tá? Eu vou deixar o link para você entender do que eu estou falando. Mas aqui eu vou dar já algumas palhinhas, alguns spoilers, para você entender o que você pode fazer com isso. E nada mais é, né, essa teoria do 80-20, que é a priorização e a forma como você deixa seus dados classificados. Então aqui, ó, estou na aba consolidação, eu escrevi consolida aqui, consolidação dos dados. O que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro aqui, nós vamos pegar esses caras e nós vamos ir lá em filtro, tá? Primeiro. Depois nós vamos lá em classificar, né? Na quantidade de frequência do maior para o menor. Perfeito? Ele trouxe inclusive o valor total ali, não tem problema. Depois a gente
Pode jogar lá para baixo de novo. Tá? Não tem problema. Tá? Então ele classificou número 20 ou 10, né? Então aqui, esses dois números, por exemplo, ó, desde quando começou a loteria e tal, esses dois números aqui foram os que mais saíram. Depois vieram esses e assim sucessivamente, tá bom? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou selecionar aqui, dados, vou colocar um filtro. Ah não precisa de filtro não, pessoal. Eu coloquei aqui, não precisa. Tá? Vou vir aqui em dados, classificar, quantidade de frequência e também vou classificar do maior para o menor. Tá? Ele também veio o valor total e aqui ele também classificou, né, do maior para o menor. Então você entende o que aqui? Vamos colocar aqui uma formatação aqui, né? Perfeito? O que você entende aqui? Ó? Aqui eu estou falando o seguinte, ó. Vamos lá. Exibição, deixa eu tirar as minhas grades aqui para ficar mais sucinto para a gente. O que eu estou falando para você? Ó? Que do total que nós analisamos aqui, né, 995 concursos, ele deu 8 ímpares e 7 pares. 817 concursos, ele deu 7 ímpares e 8 pares. 671 concursos, ele deu 9 ímpares e 6 pares. E assim sucessivamente. Então você vai vendo aqui, daqui para baixo, como eu classifiquei do menor para o menor, você vai vendo o grau, né, de probabilidades, tá? Que pode estar saindo. Tá vendo? Você vai vendo o grau de probabilidade. Então você vê que num determinado momento aqui, ó, tá vendo? Esse range aqui, ó, teoricamente, é o mais importante hoje para se fazer jogos analisando a base inteira, tá, pessoal? Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Então, ó, você vê, esses são os padrões que, em tese, seriam os padrões principais, 8, 7, 7, 8, 9 e meio. Vamos só dar uma olhadinha na base, para a gente ver os últimos sorteios aqui. Ó, tá vendo? Olha só, os últimos sorteios, ó 7, 8, ó, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 7, ó. 69, ó, 9 e meio, tá vendo? Ó, tem aqui o 69 e tal. Mas se você começa a classificar isso de forma sistemática, você vai ver que o filão aqui do negócio está aqui. Então se a gente, de novo, né, pegar essa soma que está aqui em cima, ó, vou pintar por vermelho aqui. Tá? Se a gente pegar, aqui nós vamos fazer uma regrinha percentual simples, tá? E tudo isso eu explico melhor, gente, no curso lá da regra 80-20, tá? Aqui é só uma palhinha para fazer sentido essa análise, senão não vai fazer sentido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou dividir pelo todo, tá? E vou travar, né, o meu todo lá. Depois eu classifico como percentual, tá? E vou arrastar isso aqui, certo? E vou obrigatoriamente formatar isso aqui para percentual com 2 casinhas depois da vírgula. Perfeito? Tá feito, né? E objetivamente a soma desse cara aqui tem que dar 100, tá? Se não der 100 é porque está errado, tá bom? E aqui eu já tenho um contexto das minhas, vamos dizer assim, das minhas probabilidades, tá bom? Aqui eu venho aqui igual a soma certo? Ó, 100%. Perfeito? Se eu estou falando aqui da regra 80-20, né? Então o que nós aprendemos aqui no escopo? Ó, vou voltar para o escopo aqui. Ó. Nós aprendemos o que? O aprendizado aqui é a classificação dos dados, certo? E a inserção percentual, certo? Muito bem. Volta aqui na consolidação dos dados. Então você pega o seguinte, o que nós estamos falando aqui do escopo? Ó? Definição
do Pareto, de regra 80-20 e tal. Eu vou colocar o link do curso lá na descrição, tá bom? O que vai acontecer? Se eu vier aqui e fizer uma soma simples aqui, ó, esses três primeiros carinhas aqui, tá? Olha só, eu já estou com 77% aqui da minha base, ou seja, eu poderia até estender para esse carinha aqui de baixo, tá? É que daí vai passar dos 80, tá? Mas pode ser também, tá? Aí, gosto do freguês, tá? Quem quiser trabalhar com a soma até do 69 aqui, pode. Eu vou trabalhar com a soma aqui para ficar próximo dos 80%, tá? Então eu estou falando exatamente que essas três variáveis de jogos aqui correspondem a quase 80% da base que já se consolidou em concurso. Então eu estou falando o seguinte, quando eu tenho uma base estatística, tá? Isso já é um pouco mais estatística. Se eu tenho 3.237 concursos, né? Onde as minhas probabilidades estão vinculadas a empapar nessas três vertentes aqui, que já me dá 77%, significa o seguinte, que existe uma grande probabilidade, perfeito, de que todas as minhas probabilidades aqui que falam nos jogos aqui, pessoal, olha só que interessante. Cadê aqui a lista de probabilidades aqui? De probabilidade aqui, né? Com 15 números, né? Então eu estou falando o seguinte, ó. Com 15 acertos, eu tenho 3.268.760, né? 3.268.760. Que também a gente pode fazer isso no Excel, tá? Que é igual a probabilidade, né? Deixa eu lembrar a fórmula. Não, pode ser o combin, tá? Combin. Combin, acho que vai cair melhor aqui essa fórmula. Né? O que ele vai falar? Por exemplo, números 20, de 1 até 25. Não. 25 por 1. Deixa eu lembrar como faz esse cálculo aqui. Não. Como que eu faço para chegar nessa... Vou dar uma combinação aqui. Deixa eu ver como que é essa função que eu não lembro. É o número total de itens, são 25, certo? É o número de itens em cada combinação, 25. Não. Ó, eu não lembro. Eu sei que tem uma fórmula que ele exatamente chega nessa probabilidade. Vamos ver aqui. Limite inferior 1, limite superior aqui é 25. Mas ele não me está dando aqui, precisa do intervalo, né? Enfim, pessoal, não tem problema. Então nós estamos falando aqui que a probabilidade, já esqueci o número agora, é de 3.260.000, 3.268.270. Certo? Esse é o número. 3.268.760. Jogos. Aqui é jogos, tá, pessoal? O que eu estou falando para você? Que isso aqui, dessas combinações aqui de 3 milhões e pouco, significa o seguinte, que 77,02%, ou seja, dessa combinação aqui vezes esse cara aqui, eu tenho aproximadamente aqui, ó, deixa eu tirar a dízima aqui só para, ó, eu tenho mais ou menos 2.517.472, ou seja, desse número aqui, certo? Eu saio para 2.517
517.472. Maravilha? O que eu estou falando para você? Que só nessa análise eu já subtraí esse cara menos esse. Ó, 751.288. Não que não exista, tá? Ela está aqui, né? Essas 751 mil probabilidades estão aqui. Entretanto, eu vou trabalhar com o viés dos meus 77%, que é eu tentar descobrir, isso que é o problema, né, pessoal? Eu tentar descobrir todas essas probabilidades aqui. Eu consegui já gerar, né, essas 3.202.760 probabilidades da Loto Fácil com a ajuda da internet, linguagem de programação, só que são planilhas muito densas, né? Cada planilha, ela tem quase 200 MB, então fica difícil de processar. Mas eu estou convicto que essa análise aqui serve também para esse range aqui, porque pelo menos uma ou duas bases eu consegui chegar nesse contexto, tá? Então é isso, ó. Eu tenho aqui que fazer jogos 8 ímpares e 7 pares, o inverso dele, que é 7 ímpares e 8 pares, e 9 ímpares e 6 pares, que você já tem 77,02% de chance de acertar. Ou seja, nas suas apostas, né, se você tivesse nos últimos, por exemplo, nos últimos jogos, né, se você tivesse usado essa estratégia aí, pelo menos daqui, né, daqui para cá, ó, os últimos 11 concursos, você vê que ela ficou dentro desse perfil, né? E às vezes, óbvio, vai vir um ou outro aqui, né? Porque existem as outras possibilidades, tá bom? Então é isso, gente. Dentro desse escopo aqui, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a fazer a definição de prioridades em termos de classificação, inserção de percentual, tá? Eu vou ficar devendo aí a fórmula para vocês da probabilidade, que eu tinha essa fórmula. O meu Excel ele é 2019, acho que deve ter mudado alguma coisa, tá? Mas existe uma formulinha que a gente calcula a probabilidade que dá exatamente esse número aqui dos 3 milhões e pouco. Tá bom, gente? Valeu! No próximo tema nós vamos estar falando aí, no nosso próximo escopo, sobre a simulação, né? Uma simulação simples que a gente pode encontrar em cima disso. Tá joia? Muito obrigado, gente. Até a próxima.